E aí eu gostaria agora de chamar o segundo palestrante da noite, que a gente vai ter a palestra Como se tornar um profissional da saúde emergencista, onde e quais cursos tenho que fazer, que vai ser uma palestra ministrada pelo professor Augusto César Barreto Neto. Ele é bacharel em teologia pela FATEADAL e possui bacharelado em enfermagem e obstetrícia pela UFPE, com licenciatura em enfermagem pela UFPE também. É especialista em atenção de emergência pré-hospitalar pela Faculdade Venda Nova do Imigrante. Tem especialização em estatística social pela Fundage, mestrado em ebiatria pela Universidade de Pernambuco, UPE. Possui doutorado em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal de Pernambuco, professor adjunto 4 da Universidade Federal de Pernambuco, coordenador do curso de enfermagem da UFPE-CAV, coordenador do curso de pós-graduação em urgência e emergência da UFPE, é líder do grupo de pesquisa, Núcleo de Estudo em Emergência NEEM, coordenador do laboratório de urgência e emergência da UFPE, coordenador da tutoria do programa de residência em enfermagem em ortopedia e traumatologia do Hospital Getúlio Vargas, membro da Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras, SOBEP, e Associação Neurotrauma Brasil. Seja bem-vindo, professor Dr. Augusto César Barreto Neto. Obrigado, Olga. Obrigado, Bruno, pelas explicações. Estão me ouvindo direitinho aí? O áudio está bem? Então, coloca aí no chat se o áudio está legal. Então, primeiro eu gostaria de pedir desculpa pela transmissão, né? Mas gostaria de agradecer e parabenizar o Bruno, que foi nosso aluno aqui na Universidade Federal e sempre foi um aluno muito veemente nas questões técnicas e acadêmicas, e agora é um enfermeiro obstetra e trouxe aí um pouco da sua experiência lá da Universidade de São Paulo para nos ajudar no simpósio. Eu vou dar algumas explicações em relação ao formulário. O formulário de presença, em breve, estará disponível aí na descrição do vídeo, então vocês podem preencher em breve essa presença de hoje, tá certo? Fiquem tranquilos que daqui a pouquinho a gente disponibiliza para que vocês possam aí definir a sua certificação. Espero que vocês possam continuar com a gente aqui. Estamos transmitindo nos 2 canais de YouTube e no Facebook para ver se conseguimos ampliar aí o horizonte em relação a o que o pessoal vai explicar um pouquinho aqui. Bom, eu vou dar início à nossa apresentação de hoje. Uma apresentação rápida de 30 minutos, mas importante para que a gente possa, assim, entender um pouquinho o mundo do emergencista, tá certo? Rapidamente, eu vou transmitir aqui essa apresentação. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o APH tático. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Infelizmente, eventos online, eles estão susceptíveis a gente ter esse problema aí de internet e nós não podemos controlar isso. Isso é incontrolável do ponto de vista que dependemos de toda uma estrutura de rede e todo mundo está usando, né? Então, essa é a apresentação aí de hoje. Deixa eu botar aqui. Tá entrando aí, Amaral? Pronto, ok. Bom, pessoal, todo mundo está vendo aí a apresentação? Então, vou dar início aqui, tá certo? Como se tornar um profissional de saúde emergencista? Essa é a nossa apresentação de hoje. Para dar início, a gente tem uma frase aí de alguns teóricos da área de urgência e emergência que falam que o sucesso da unidade de urgência e emergência deve-se a uma equipe capacitada, treinada, com bom aporte de material,
boa condição de biossegurança, bom funcionamento das instalações e suprimento adequado em relação a materiais de consumo e materiais gerais. Não adianta você ser um excelente profissional, você ser como diz aí a internet, o top das galáxias, mas você não tem material. E sem material, sem equipamento, você não pode atender um doente que está grave, que está sangrando, que está com tiro, que está com uma situação de iminência de falência de órgão vital. Infelizmente, sem o material mínimo necessário, sequer você pode atender esse doente, principalmente quando relacionado à segurança do profissional. E lembrando, para que nós nos tornemos um profissional da urgência e emergência, um socorrista, um profissional emergencista, nós precisamos de 3 habilidades baseadas na taxonomia de Bloom. 3 habilidades. As habilidades cognitiva, a habilidade afetiva e a habilidade psicomotora. Essas habilidades são importantes para que você possa construir não apenas o know-how em relação à urgência e emergência, mas que você possa ser um profissional holístico, completo, tá? Então, é importante. E todas essas habilidades, elas têm que estar agregadas no ensino da urgência e emergência. Então, nós não podemos ensinar a urgência e emergência apenas focando na habilidade cognitiva. Eu posso ensinar a urgência e emergência na filosofia, filosofia focando nas habilidades cognitivas. Eu posso ensinar teologia focando nas habilidades cognitivas, mas eu não posso ensinar urgência e emergência apenas nas habilidades cognitivas. Eu preciso da habilidade psicomotora, eu preciso da habilidade afetiva e junto você torna-se-á um profissional de qualidade. Então, é importante. E o que é a habilidade cognitiva? A habilidade cognitiva é a capacidade de reflexão. A capacidade de reflexão crítica social que eu, profissional de saúde, que um médico, que um enfermeiro, que um bucomaxilo, que um fisioterapeuta, que todos os profissionais socorristas de nível médio têm. E aí é onde está um grande diferencial desses profissionais. Você não pode apenas ser meramente técnico dentro da emergência. Você precisa refletir e ter uma reflexão crítica dentro desse processo. E essas reflexões são importantes para que você possa assim chegar a analisar os princípios dos treinamentos que você vai ser aqui demonstrado para você. O que é a habilidade afetiva? A habilidade afetiva é a relação, doutor, que você tem com a pessoa. Nós não estamos aqui ensinando robótica. Nós não estamos aqui ensinando mecatrônica, engenharia. Nós estamos ensinando aqui a relação de profissionais de saúde, como isso se dá e como essa relação é importante na capacidade afetiva do profissional com o doente, que está numa situação muito grave nesse momento. Então, é importante você treinar a habilidade afetiva e a habilidade psicomotora. Aí a gente vai dar uma ressalva na habilidade psicomotora. Por quê? Porque é importante termos em mente que a habilidade psicomotora depende do treinamento, do pragmatismo da prática. Nós não conseguimos aqui, nesse momento remoto, ensinar para você uma habilidade psicomotora. Pegar um médico e ensinar como ele entubar, como ele fazer uma reanimação cardiopulmonar. Como é que vai fazer isso remotamente? É muito difícil. Essas habilidades precisam estar adicionadas e agregadas num único bojo para ensinar e ser um socorrista de qualidade. Você não pode separar essas habilidades dentro da área de urgência e emergência, tá certo? A filosofia do atendimento de trabalho da urgência e emergência é uma filosofia dinâmica. Precisamos de dinamismo. Dinamismo não tem relação com jovialidade. Você pode pegar um idoso que tem muito mais dinamismo, muito mais capacidade de aprendizado do que uma pessoa jovem, não é? E isso não tem nada a ver. Agora, precisa de ser um profissional dinâmico. O modelo que nós utilizamos no Brasil é um modelo híbrido de ensino. É um modelo em que tem a fusão, a simbiose do modelo norte-americano e do modelo francês para o ensinamento
da urgência e emergência. E, para isso, a gente precisa entender isso para poder ser um bom socorrista, um bom emergencista na área de urgência e emergência. E qual é o segredo, então? Não tem muito segredo. O segredo já está escrito na legislação. Você pode olhar nessa slide, está cheio o slide, eu não vou ler. Vou ler o primeiro parágrafo, que é importante para que a gente entenda um pouco a história da formação do emergencista no Brasil. A regulamentação das urgências e emergências no Brasil é um desmembramento do relatório final do segundo Simpósio Internacional de Atendimento Pré-Hospitalar de Urgências e Traumas de Campinas na década de 90. Então, em 90, iniciou-se a discussão da formação do médico da área medicina de urgência, né, que só foi regulamentada de 5 anos para cá. Então, a partir desse momento, houve o desmembramento, a tentativa de retirar a medicina de urgência dos profissionais que muitos não eram profissionais de saúde. Profissionais da segurança pública, como bombeiro militar, como policial rodoviário, e assim sucessivamente. Então, a partir desse momento, as sociedades médicas e os conselhos regionais de medicina e o Conselho Federal de Medicina iniciou a discussão sobre a formação do profissional da medicina de urgência no Brasil, né? A partir desse momento. E, na realidade, o conjunto de legislação que vocês podem ver nesse slide, a 8080, a 814, a 2048 e a 1863, na verdade, um desmembramento dessa reunião que aconteceu e uma consolidação desse compêndio de informação que saiu do simpósio, né, que já veio de forma internacional para cá. Isso gerou algo benéfico, mas também gerou algo muito controverso do ponto de vista de que isso foi criado de um gabinete para a rua. Não houve uma discussão com a sociedade em relação a qual modelo de atenção às urgências que o Brasil necessitava, né? Basicamente, houve assim, a portaria 2048, que é a mais importante do ponto de vista técnico. Ela regulamenta o perfil do profissional emergencista. A gente não precisa fazer muito esforço. Já está escrito lá qual é o perfil do socorrista, qual é o perfil do profissional que precisa ser capacitado e ter entendimento da área de urgência e emergência. Tá certo? Entretanto, existe um grande debate sobre esse compêndio de legislação porque não se ouviu as outras áreas multiprofissional da saúde. E isso ficou muito centrado na equipe médica. E essas resoluções refletem isso, refletem a centralidade do médico na atenção às urgências, como vocês podem, se tiverem curiosidade, de fazer a leitura. E aí eu sugiro que vocês façam a leitura da 2048. É importante que todo profissional da urgência e emergência possa ler na íntegra a portaria 2048, porque lá tem, inclusive, a demonstração de como você pode se tornar, com carga horária, um profissional socorrista. A 2048, apenas para a gente continuar, ela regulamenta, ora aprovada, e estabelece os princípios e diretrizes dos sistemas estaduais de urgência e emergência. Então, ela dá toda a regulamentação da urgência e emergência e toda a estrutura dessas urgências e emergências no Brasil, tá certo? Junto com as outras portarias e normatizações necessárias. Eu vou correr porque o tempo está cerrando aqui. Bom, qual é o perfil do profissional? Está na resolução, doutor. Pode olhar lá, o médico. O médico é um profissional de nível superior, que tem que ser cadastrado no Conselho Federal e outras coisinhas lá relacionadas na portaria. Mas o que é importante para o médico? Olha só, olha que interessante, equilíbrio emocional e autocontrole, disposição para cumprir ações orientadas, capacidade física e mental. Então, doutor, é importante que você, que é médico, que é enfermeiro, tenha capacidade física de trabalhar na urgência e emergência, capacidade mental e emocional de trabalhar na urgência e emergência. Iniciativa e facilidade de comunicação, destreza manual e física para trabalhar em unidades móveis, capacidade de trabalhar em equipe, disponibilidade para capacitação, bem como para recertificação periódica.
Ou seja, a própria portaria diz a necessidade do uso da periodicidade da formação, diz a necessidade da condição de equilíbrio emocional, estrutura física e mental para um socorrista. Já diz tudo, doutor. Então, é importante que o profissional, que os gestores municipais e estaduais levem em consideração isso. Agora, uma ressalva. Essa portaria tem quase 2 décadas. Precisa-se de uma atualização, de um upgrade nessa portaria, junto ao Ministério da Saúde, só que nesse momento é muito difícil fazer alguma atualização, nem ministro a gente tem. Então, mas precisa de uma atualização dessas portarias de atenção às urgências. Nós temos mais de 10 anos já de portaria. Aqui não está adicionado o profissional da fisioterapia, que mexe na parte de cardiorrespiratório, e que é importantíssimo na urgência. Mas essa é a portaria que a gente tem em vigência atualmente. O enfermeiro é a mesma coisa e acrescentou-se alguns pré-requisitos a mais, né? Disposição pessoal para atividade, disposição para cumprir ações orientadas, experiência profissional prévia em serviço de saúde voltado ao atendimento de urgência e emergência. Então, é importante que você, profissional, leia a resolução ao qual rege todo o contexto da sua formação, tá certo? Estou olhando aqui porque é questão do tempo para não me perder, né? Então, vou dar uma olhadinha aqui rapidamente, tá certo? Que eu não estou conseguindo ver lá o pessoal, só estou vendo o slide aqui. Técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem, um profissional de nível médio, né? Completo, curso de regular, técnico de enfermagem. Hoje, o Conselho Federal não autoriza mais auxiliar de enfermagem, titulado, certificado, diploma de técnico. Mas o que é necessário para você ser um profissional socorrista emergencista como técnico? Maior de 18 anos, disposição pessoal para atividade, capacidade física e mental. Então, é importante até que os concursos observem a capacidade física, teste de aptidão física. Muitos estão cobrando, porque está na legislação. Então, ou você luta para mudar a legislação, ou você faz uma atualização da sua condição física para se adequar à legislação. Então, tem 2 caminhos. Mas o que está escrito é que a gente precisa se adequar às condições físicas de ser um emergencista, por causa da dinamicidade do ambiente, né? Outras equipes que não são oriundas da saúde. Telefonista, radiooperador, condutor de veículo de urgência, veículo, e lá a resolução trata de veículos aéreos, veículos aquáticos. Quais são as habilidades necessárias para esse profissional? Profissionais responsáveis pela segurança, tudo está bem detalhadozinho lá, que eu vou passar rapidamente. Policiais militares, rodoviários, tudo isso está descrito. Como é necessário, o que é que precisa desse profissional junto à portaria 2048, tá certo? Então, bombeiro militar, e aqui a portaria retrata os profissionais bombeiros, com nível médio, reconhecido pelo gestor de saúde, para o desempenho das atividades. É interessante que a portaria, por ela estar desatualizada, ela não retrata o bombeiro civil, que é uma profissão relativamente nova e que está ainda em regulamentação junto aos órgãos centrais brasileiros. Por isso que a gente necessita de uma orientação e uma atualização dessa portaria. O que precisa esses profissionais? Disposição pessoal, capacidade física e mental, equilíbrio emocional, autocontrole e capacitação específica na área de urgência e emergência. A área de urgência e emergência ainda é relatada pela portaria como uma área que não existe muita capacitação junto às instituições de ensino, tá certo? Então, núcleo de educação. E a própria portaria fala da criação de núcleos de educação e saúde, educação de urgência dentro das unidades, das estruturas municipais e das estruturas estaduais. Quais são os princípios desses núcleos de educação? Os princípios são a organicidade do processo para formular políticas, a promoção integral à saúde, a educação continuada e a transformação da realidade e seus determinantes pela educação. Então,
é importante que a gente entenda qual é o perfil e para que ler essa resolução, para que você possa se encaixar dentro de um parâmetro de ser efetivamente um profissional emergencista. E aí, doutores, é interessante porque a própria portaria também já relata quais são as condições de educação. Exemplo, profissionais não oriundos da área de saúde precisam de um curso com carga horária mínima de 200 horas. Condutores, carga horária de 64. Telefonista, 56. Carga horária mínima para o enfermeiro, 120, 130. Para o médico, 120. Então, todos os profissionais precisam de um mínimo necessário para atuar na área de urgência e emergência, inclusive com as respectivas cargas horárias. Entretanto, porém, contudo e todavia, é necessário que os profissionais de nível superior façam, além dos cursos cedidos pelos núcleos de educação em urgência, façam cursos específicos da área de urgência e emergência. Quais são esses cursos? Está aqui, doutor. O Advanced Trauma Life Support, que é o ATLS. O PHTLS, que é o Pre-Hospital Trauma Life Support. Então, é um curso de atendimento voltado à área do APH. O Advanced Cardiovascular Life Support, que é o ACLS. Então, é importante que todo profissional possa executar esses cursos, tem que fazê-los. O Pediatric Advanced Life Support, que é o PALS, é o suporte avançado na pediatria. O ALSO, que é um curso voltado à urgência obstétrica, que vocês acabaram de ver com o professor Bruno, aí é importantíssimo que você tenha esses cursos. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou, há uns anos atrás, 3 cursos de treinamento de emergência cardiovascular, o TECA-A, o TECA-B e o TECA-L, que a gente vai ver aqui. Esses são cursos voltados à área de profissionais de nível superior. O ATLS geralmente é um curso voltado ao profissional médico, né, que é um curso de suporte avançado ao trauma. Essas são as sociedades que regulamentam a área de urgência e emergência. A Abramed, há 5 anos, conseguiu regulamentar o profissional médico na medicina de urgência, junto com o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Enfermagem, o Conselho Federal de Fisioterapia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a American Heart Association, a NAENT, Sociedade de Pediatria e o Colégio Buco-Maxilo e o Colégio Brasileiro de Enfermagem de Urgência e Emergência. Tá certo? Então, é importante que quando você procure um curso, você procure dentro dos parâmetros de uma sociedade regulamentada como essa. Não adianta você fazer um curso e dizer que é socorrista de uma pessoa que diz que é instrutor, que não tem sequer, desconhece sequer o protocolo inicial das instituições e vende um curso para você, você faz e você vai lá e diz: eu sou socorrista, eu sou emergencista. E muitas vezes a pessoa, infelizmente, está sendo ensinada com um monte de vícios errados, né, que vem muitas vezes do profissional e que aquele profissional sequer tem expertise de orientação. Então, muito cuidado com isso, tá certo? E remotamente, eu acho muito delicado você dizer que é um socorrista sem as habilidades psicomotora, porque você está aprendendo remotamente. Então, muito cuidado com isso. Os profissionais de nível médio, o que ele precisa de segurança pública para dizer que é um socorrista? Ele precisa desses cursos aqui no mínimo. Fora aqueles lá, esse daqui, ó, um curso de APH tático, como vocês vão ver com a professora Cíntia, aí, que é importante para os militares. Um curso de atendimento pré-hospitalar de APH, tá certo? Dentro dos parâmetros da 2048. Então, cuidado com isso, observa a carga horária e vê se está dentro dos parâmetros da resolução. O curso do Basic Life Support, que é o BLS, e o curso dos treinamentos de emergência cardiovascular, que agora nós temos no Brasil. O TECA-B, que é o TECA básico, e o TECA-L, que é o TECA para leigos, para profissionais que não são profissionais de saúde. É importante que você possa ceder um pouquinho do tempo
para fazer esses cursos. Caso contrário, você não pode ser reconhecido ou chamar-se de um profissional emergencista. Se possível, uma pós-graduação na área médica, agora iniciou-se as residências da medicina de urgência, as especializações que já tem. Na enfermagem, na fisioterapia, também você pode executar residência e pós-graduações, e, paralelamente a isso, a formação, a construção desses cursos que são importantes para a sua formação. Ser um socorrista não é uma profissão, é uma filosofia de vida, é uma forma de você encarar e enxergar a área de saúde. Então, muito cuidado, porque você não vai receber uma carteirinha e vai dizer, eu sou socorrista agora. E você não é. Você precisa de muitos anos de experiência, de muita leitura, muitos cursos para poder você ter a capacitação necessária para pegar uma pessoa que está em falência de órgãos vitais. O destino da mão do traumatizado está nas mãos de quem faz o primeiro curativo. Está lá na capa do PHTLS. Então, pode fazer essa leitura e é importante que você passe a focar cursos que tenham procedência, tá certo? E aqui estão as nossas referências. Eu foquei apenas meia hora para que a gente entrasse agora numa área também de APH tático. Esse é o meu e-mail, minha rede social. Para quem quiser, pode mandar um e-mail que a gente conversa lá, tá certo? Um abraço